meu nome é Cristina, eu tenho 46 anos, sou mãe de uma menina, trabalho há mais de 30 anos fora de casa, né? Então estou inserida no mercado de trabalho há muito tempo, o que me dá uma vasta experiência e vivência nas relações com pessoas de todas as formas. E fui convidada hoje para falar com todos vocês sobre assédio sexual. Um tema muito importante, faz parte do nosso treinamento. Nós estamos trabalhando para que todo mundo entenda exatamente do que está sendo dito, o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Mas para entender sobre assédio sexual, nós precisamos primeiro entender o conceito de consentimento, porque é a partir daí que a gente descobre se a gente está falando de assédio sexual ou não. Quando falamos de consentimento, a gente tem que entender que consentimento é a manifestação de uma concordância, é dar permissão a algo. Então tem que ser um sim claro. Isso é consentimento. Se não houve um sim claro, não tem dúvidas. É não. Na dúvida, é não. Aí, quando a gente fala de assédio sexual, a gente vai encontrar várias formas de explicar o assédio, porque existem mais do que um tipo de assédio, mas a gente vai focar hoje o nosso treinamento no assédio sexual. Quando a gente fala de assédio sexual, o conceito dele é uma manifestação sensual ou sexual que favorece uma das partes alheia à vontade da outra. Então vamos entender, numa situação de maioria hierárquica, que pode ser instituições educacionais, pode ser hospitalar, odontológico, dentro do nosso ambiente de trabalho, na vida social, tá? Quando a gente fala de vida social, muitas pessoas acham assim, mas não é assédio, porque eu tô falando de uma balada. Não, é assédio também. Só que para existir esse assédio, tem que haver o não consentimento de uma das partes. Então nós temos sempre duas partes, uma pessoa assediadora e a outra, que é a vítima. Uma coisa que a gente precisa ter sempre em mente quando se fala de assédio sexual é que, independente de tudo que aconteça, o assédio sexual ele não tem nada a ver com o comportamento da vítima, e sim com o comportamento da pessoa que assedia. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa entender que o assédio, de uma forma, é uma demonstração de poder. E essa demonstração de poder, ela tem a ver com o sentimento de quem está assediando, de como ela será favorecida com aquele assédio, e não com a vítima, que a gente foi educado há muito tempo, desde que o mundo é mundo, de que a vítima é sempre culpada, né? A gente foi criado para culpabilizar a vítima. E isso hoje a gente já entende que não é real e a gente luta para que todas as pessoas entendam também que não é real. Mas para entender um pouco melhor sobre assédio sexual, vamos voltar à história para entender como é que a gente chegou aqui, onde a gente está hoje, inclusive com esse termo. Lá atrás, em 1960, em torno de 1960, perto ali, quando houve a Revolução Industrial, as mulheres, atrás de autonomia, independência financeira, invadiram o mercado de trabalho, o que foi muito bom para todas nós. Mas nesse momento, começaram a haver já algumas conversas jurídicas dentro das empresas para que começasse a entender como é que ia se dar essa relação mulher e homem, porque o ambiente sempre foi dominado predominantemente por homens, né? E aí então começou uma certa conversa, apenas uma conversa. Só que com a Revolução Industrial, a coisa começou a ficar um pouco insustentável. Por que eu digo insustentável? Porque o homem sempre predominantemente dono do pedaço, né? Porque era quem tinha os melhores cargos, era quem sempre mandava, culturalmente falando, né? E ele vê essa mulher que entra no domínio dele como uma ameaça. E aí, como é que ele responde a essa ameaça? Com violência. Essa violência, ela tinha como objetivo parar a mulher, para que ela não chegasse onde aparentemente parecia que queria, né? Sempre tem essa ideia de que a mulher ela quer estar aqui do homem, quando não é isso que pregamos, não é isso que falamos, nós desejamos aqui o justo, o correto, o honesto, o transparente. E aí o homem, ameaçado pela mulher que invadiu o mercado de trabalho, na violência, o que ele tinha ali para usar como armas? A violência sexual, claro.
E aí a gente já, né, se a gente voltar bastante, nós vamos lembrar de vários relatos de pessoas que só eram promovidas, que só conseguiam se manter no emprego, se favorecessem sexualmente as pessoas que estavam no poder. No caso, os gestores, que sempre foram homens lá no passado. Em meados de 1970, 71, 75 mais ou menos, houve uma explosão, porque a situação começou a ficar mais ainda insustentável dentro das empresas, né? Diante de vários assédios ocorridos, de uma mulher chamada Carmita Wood. Ela trabalhava numa universidade nos Estados Unidos, e quando houve uma demissão, nessa demissão de Carmita, ela foi atrás dos direitos dela e tal, e foi tudo negado a ela, e com uma justificativa pela demissão dela dada pela universidade. Surpreendentemente, Carmita não se calou e denunciou o gestor. Ela vinha sofrendo abusos sexuais desse gestor. Essa informação, porque dentro de uma universidade nos Estados Unidos, essa informação toda caiu na mídia. E aí os movimentos feministas daquela época, eles se apropriaram desse momento, a gente já teve isso anos depois, em 2017, com o movimento Me Too, aconteceu uma coisa parecida, uma mulher empoderada foi lá, denunciou, caiu em redes sociais, e aí, não sei se vocês se lembram bem das denúncias hollywoodianas, que começou a mostrar como é que funcionava a direção de filmes, como é que as mulheres conseguiam cargos. E aí, tudo isso veio lá da Carmita. Nesse primeiro momento, lá em 1970 e pouco, com a ideia da Carmita, as feministas, então, daquele momento, os movimentos, criaram o termo assédio sexual. E aí pressionaram, agora a gente precisa de lei, agora a gente precisa, né, porque caiu nos olhos do mundo, não dava mais para esconder. Aqui no Brasil, esse termo, o assédio sexual, esse crime, ele foi incorporado no nosso legislativo só em 2001, tá? Em 2001 ele começou a fazer parte do nosso Código Penal, então ele tá lá, é crime. A gente tem dois tipos de crime, né, relacionados. É o crime de assédio sexual, que vai de 1 a 3 anos de reclusão, e o crime de importunação sexual. Quando a gente fala dos dois, que daí vai de 1 a 5, porque ele é um crime, vamos aqui, mais grave. Quando a gente fala de assédio sexual, a gente está falando de manifestação sensual e sexual. Lembram-se que eu disse no começo? Então, quando uma pessoa recebe investidas, recebe promessas de melhoria na situação do trabalho, normalmente em situações hierárquicas, tá? Então pode ser, como foi lá da Carmita, né? Pode ser de um gestor, pode ser de um professor, pode ser de um médico que oferece promoções, oferece melhores lugares, dependendo de como ele for favorecido sexualmente. Esse crime, ele pode vir de várias formas. Ele pode vir de forma velada, né? Com aquele convitinho que não faz mal para ninguém, foi só um convite para jantar. Ele pode vir de uma forma mais um elogio, só com um elogio mais quente. E aí muitas pessoas aproveitam dessas situações, porque como pode vir assim, pode vir assado, a confundir com paquera. Ah, mas será que não é uma paquera? Não. O assédio sexual, ele não pode ser confundido com uma paquera, porque a gente tem que partir do princípio que é contra a vontade da vítima. Se é contra a vontade da vítima, já não é mais uma paquera, porque ela causa constrangimento, causa intimidação, e a gente bem sabe como é uma paquera, né? Todo mundo pode fingir que não, mas a gente sabe a diferença, então todo mundo sabe o que tá fazendo, ou pelo menos deveria. E aí o outro crime relacionado é a importunação. A importunação, ela vai um pouco mais além, porque tem a ver com o toque. Sabe? Quando ultrapassa todas as barreiras. Então, o toque, o apalpar de uma pessoa, tentando se favorecer ou ainda favorecer a terceiros sexualmente, né? Então, quando a gente fala de crime, vamos pensar nesses dois. Assédio sexual ou importunação sexual. Os dois previstos em lei, tá? Eles fazem parte do nosso Código Penal. O nosso Código Penal, infelizmente, né, ainda tem várias lacunas, mas tá lá. Tá lá, já é uma garantia que vem assim de muitos movimentos de outras antes de nós. Agora, trazendo para vocês um pouco de dados, durante a Covid-19, a pandemia da Covid-19, revistas como a Visível e Invisível, também o site do Tribunal de Justiça Federal, eles trazem informações alarmantes.
A gente bem sabe, mas quando a gente fala de número fica mais forte, né? Então eles trazem dados assim que no ano de 2021, mais ou menos, o número de mulheres assediadas, eu vou falar aqui de mulheres porque o número é muito maior, tá? A gente sabe que o assédio sexual, o crime, né? Esse crime, ele é independente de gênero, tá? Pode vir de mulher para homem, de homem para homem para homem, mulher para mulher. Ele é totalmente independente, mas o número de vítimas entre mulheres é muito maior, muito maior. Então, quando a gente fala desses dados aí que foram publicados, mais ou menos 38% das mulheres que foram entrevistadas foram assediadas. Se a gente pensar nas mulheres brasileiras, esse 38% é aproximadamente 26, 27 milhões de mulheres no Brasil que já foram assediadas. E aí, esses dados também mostram os lugares onde as pessoas são mais assediadas, né? Elas são mais assediadas em transporte público, no trabalho, né? No lugar de trabalho e em lugares públicos, né? Porque a gente acha, daí voltando lá o que eu disse no começo, quando a gente fala de lugares públicos, a gente acha que está livre de tudo. E não, acontece muito e até muito mais do que a gente imagina. Então é importante saber que esses dados são lá de 2021, porque daí, por um tempo, teve uma apaziguada, por assim dizer, porque houve um certo distanciamento das pessoas, né, dentro dos lugares, provocando maior violência doméstica, porque daí as pessoas estavam mais em contato com suas próprias famílias, diminuindo um pouquinho no setor de trabalho, que é onde a gente tem que focar a nossa informação. Quando a gente fala do mercado de trabalho, o Ministério do Trabalho, ele diz pra gente que tem dois tipos de assédio sexual. Um que é feito por chantagem, e chantagem, vamos pensar na chantagem mesmo, aquilo, se não fizer o que eu quero, não ganha o que eu poderia proporcionar. E aí quando a gente fala da chantagem, são coisas assim, horrendas, porque vamos imaginar, sabe aquilo que a gente ouvia anos atrás, a gente ainda ouve hoje. Se não sair comigo, não tem promoção. Se não sair comigo, não mantém o salário. Se não sair comigo... Eu tô usando aqui, né, a expressão sair comigo para ser sutil, mas a gente sabe a maioria das coisas que a gente ouve por aí afora. E existe a intimidação. A intimidação, ela não tem uma pessoa, ela pode não ter uma pessoa específica para ser ameaçada, né, intimidada. Pode ser inclusive entre grupos. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de intimidação. Vamos imaginar um grupo no trabalho, vamos voltar para o trabalho na empresa, almoçando no refeitório, e uma pessoa chega lá e começa com uma conversa com conteúdo sexual. E aí todo mundo, opa, do que está sendo falado aqui? Do que é essa história? A pessoa pode contar a experiência dela, pode querer compartilhar videozinhos com conteúdos pornográficos, fotos, né? Quando eu falo de fotos, são fotos nudes mesmo, que a gente tanto ouve falar, né? Que vive vazando aí pela internet afora. Então imagine esse tipo de situação no refeitório dentro da empresa, né? Você está almoçando com um grupo de pessoas, independente se são mulheres ou não, e alguém chega com esse tipo de conversa, querendo dividir, mostrar nudes para você no celular. Então esse tipo de situação tá lá, tá dentro crime de intimidação. O Ministério do Trabalho tem isso inserido dentro dele, então a gente tem que começar a tomar uma certa atitude, né? E aí por que a gente chegou onde chegou até hoje? Porque lá, desde, né, quando a gente falou da Revolução Industrial, muitas reformas trabalhistas foram feitas, mas poucas, ou quase nenhuma, foram feitas para proteger as pessoas, né? E aí, quando eu falo de proteger principalmente as mulheres, porque bastante coisa foi mexida para aliviar o esforço físico da mulher dentro do trabalho, mas para protegê-la desse tipo de assédio, não. E por que eu tô dizendo das mulheres? Porque, de novo, né, eu repito aqui, as mulheres são o maior número de pessoas assediadas dentro de uma empresa, tá? E aí, quando a gente fala desse assédio, além de tudo que pode parecer óbvio, quais os danos que tudo isso trazem, né? Se você se colocar no lugar de vítima, então vamos pensar na vítima. Quais todos os danos que podem trazer para ela? Saúde mental. Quando a gente fala de saúde mental, um desequilíbrio na saúde mental, porque isso pode trazer transtornos como ansiedade, depressão. A pessoa pode perder o seu poder de escolha. E quando eu digo perder o poder de escolha, perder a liberdade, perder a sua autenticidade. Por quê? Porque a gente sempre foi culpabilizada
por tudo que os homens fazem, por tudo que nos acontece de ruim. Então, se nós mulheres estamos, por exemplo, numa mesa, não é? E a pessoa chega com esse tipo de atitude, com conversinhas, com convites insinuosos, foi por conta da roupa, foi por conta da conversa, porque ela sorri demais, porque as fotos dela é fazendo biquinho, porque ela usa batom vermelho. Então, esse tipo de situação é cultural. A gente sabe que é cultural, que é estrutural, mas está na hora da gente mudar. E aí, muitas empresas ainda não têm instauradas políticas claras, corretas, de como deve ser a conduta de todo colaborador, né? E quando eu digo todo mesmo, aí independente de gênero, de novo, mesmo sabendo que as mulheres são as mais afetadas, porque como eu disse, pode correr de mulher para homem, de homem para homem, de mulher para mulher, tá? Então, de uma forma geral, o que a gente precisa entender e trazer pra gente dentro da empresa, né? A gente precisa, assim, ter conosco. Quando eu digo conosco, todo mundo, tá? De uma forma geral. Primeiro, quando se fala de assédio sexual, então essa pauta está muito relacionada ao gênero, uma vez que as mulheres são as mais afetadas, certo? Precisa haver uma política clara, que nós temos. Nós temos dentro da nossa conduta, dentro da nossa política aqui na Apple. Então a gente precisa saber exatamente o que a gente pode e o que a gente não pode. Nós temos aqui, já é um grande passo à frente de muitas outras empresas, porque a gente sabe, a gente conhece, já trabalhou, como eu disse, a gente já viveu outras experiências, né? Nós precisamos entender e aceitar, porque não basta entender, você precisa aceitar, precisa trazer isso para você. A culpa não é da vítima. A vítima não pode ser responsabilizada por um assédio, ela não pode ser responsabilizada por uma atitude alheia, né? A gente precisa responsabilizar a pessoa assediadora, sendo ela homem, sendo ela mulher, ela tendo, pensando na hierarquia, né? Então ela tendo cargos superiores, tanto faz. A gente tem que passar a responsabilidade para quem é de responsabilidade. A gente não pode se enganar. Aí quando eu digo não pode se enganar, a gente não pode normalizar esse tipo de atitude. Então eu não posso confundir com a paquerinha, que a gente no fundo sempre sabe que não é. Eu não posso normalizar quando acontece com um companheiro de trabalho ou uma companheira de trabalho. Eu não posso dizer para uma outra pessoa que está sofrendo assédio que, não, mas acho que você não entendeu direito. Se a pessoa sentiu que ela foi assediada, ela foi assediada. E a partir daí a gente tem que procurar os canais para poder resolver. Eu não posso simplesmente anular o que me trouxerem. O mais importante de tudo, que eu imagino sempre e que eu acho que assim, é uma coisa que nós temos vivenciado bastante aqui na Apple, principalmente eu fazendo parte aqui do Comitê de Diversidade. Eu acho que nós devemos nos empoderar. É uma palavra que irrita bastante as pessoas que não estão inseridas dentro do contexto. Ainda a gente escuta muito comentário machista quando a gente fala de empoderamento feminino, mas nós precisamos sim nos empoderar. A gente precisa se unir, sabe? A gente precisa se unir, fazer como a maioria dos homens fazem. Sabe essa cumplicidade? Primeiro eu acredito na mulher, primeiro eu apoio essa mulher. A gente caminha a partir daí. Sabe, essa é a parte mais importante, eu penso. Porque quando isso acontece, ninguém se cala. Ninguém se cala. Sabe aquilo? Ninguém solta a mão de ninguém. É isso que precisa acontecer. Meu nome é Rodrigo, eu sou pai, sou elo líder do Círculo Apple e CEO da nossa empresa. Eu vou contar uma história para vocês que para mim tem tudo a ver com essa questão. Toda segunda-feira, quase toda, sempre eu tenho um programa que eu gosto muito de fazer, que é jogar futebol. Já faz um tempo que a gente tem nosso grupo e normalmente, depois do futebol, a gente vai lá, senta para conversar, bater papo, rir, tomar uma cerveja. E aí, nesse momento, daquela vez, tinha acontecido uma questão envolvendo assédio sexual e moral de um homem com uma mulher e que estava aparecendo na mídia, o pessoal estava comentando e aparecendo no Facebook e no Instagram. E aí um camarada, a gente devia estar nos 10, falou assim, mas também qual a roupa que a mulher tava. E aí, gente, se fosse há uns 5 anos atrás, 6 ou mais, eu ia ficar quieto. E aí o que eu fiz? Eu falei, eu olhei pra pessoa e falei assim, mas você tá brincando, né? Aí a pessoa assustou. Eu falei, não, mas isso aqui. Eu falei, não, peraí, você tá dizendo que só porque uma mulher... Quer dizer que se sua mulher passar aqui agora, eu falei bem assim, se a mulher passasse agora, se tiver uma filha com
com uma roupa, por exemplo, com uma saia mais curta, então qualquer cara pode ir lá e assediar ela, ou até fazer algo pior, e nem queria dizer aqui, mas, por exemplo, estuprar. E aí, o que eu percebi? Que todos os outros homens lá fizeram assim com a cabeça, depois um cara comentou. Só que às vezes é um cara, com todo o respeito com a ideia errada, e a gente fica quieto. Sabe por quê? Não, porque a gente tem que ser machão. Ah, porque não. Claro que às vezes você ouve e você fala, não é possível. E eu não acho que é a maioria. Mas tem lá sempre uma meia dúzia que pensa assim. Só que se a gente não se coloca, todo mundo ia engolir a história. Se fosse com a sua filha, você não ia gostar. Se fosse com a sua mulher, você não ia gostar. E a gente fica quieto e muda de assunto e continua tomando cervejinha. Eu falei, tive a coragem de me expor. O cara da próxima vez talvez vai pensar duas vezes. Se ele pensa assim, mas pelo menos ele não vai promulgar essa ideia, vai ficar mais esperto. E aí o que acontece? A gente começa a mudar a cultura, na real. E nós homens temos um papel em relação a isso. É claro que as mulheres, elas já estão fazendo aí parte delas, falando sobre o assunto, a mídia divulga, mas a gente tem que falar, e você não precisa ser grosso. Eu não xinguei o camarada, eu só questionei. E de novo repito, e pergunto aqui, e se fosse a sua filha? E se fosse a sua mulher? Vale a mesma ideia, a mesma coisa? Quer dizer então que o homem ele pode usar a roupa que ele quiser, por exemplo? Às vezes tem alguns que mostram mais ou menos o corpo. Nada, gente, pra mim, nada. Não tem uma coisa que justifique qualquer ser humano praticar uma violência em relação a outra. Que seja verbal, xingar, o que seja moral, o que seja física. E, obviamente, o que é mais comum ainda, de um homem com uma mulher. Para mim, essa conversa tem a ver com o que significa ser homem hoje. Então, por exemplo, tem uma série de coisas que talvez você aprendeu o que é ser homem. Por exemplo, homem não chora. Homem tá sempre bem e nunca... tem que estar sempre forte. Não tem nenhuma dificuldade, nenhum defeito. Eu vou dizer para vocês, eu tento mostrar pro meu filho, mais do que ficar falando, que não é verdade isso. Meu filho já me viu chorar. Ele sabe que da força que eu empreendo quando preciso resolver alguma coisa ou protegê-lo, mas ao mesmo tempo que eu tenho minhas fragilidades. E no final, isso tudo só nos enfraquece. Então agora vamos voltar ao tema do assédio. Pode ser, ou é provável, que de alguma forma você aprendeu assim, que o homem ele tem um poder sobre a mulher, isso é legítimo. Como se tivesse um nível que está acima. Aí você pode dizer, Rodrigo, então quer dizer que a mulher então tem que estar acima? Não, não. Já ouviu falar de direitos e deveres iguais? É isso. É isso. Então, nenhum ser humano, e certamente nenhum homem sobre uma mulher, ele tem mais direito ao poder. Agora vamos falar disso no mundo do trabalho, no dia a dia nosso no trabalho. Isso acontece de diversas formas, obviamente, mas é muito comum ainda, principalmente com homens que têm um cargo de chefia e por tê-lo, entende que tem ainda mais poder de realizar assédio em relação a uma mulher. Isso acontece também com pessoas que são lá da mesma equipe, do mesmo setor, não necessariamente alguém é chefe. Por exemplo, já é muito mais incomum alguém que responde a uma mulher, um homem que responde a uma mulher que tem como chefe uma mulher, como líder, realizar um assédio, né? E o que acontece? Ainda isso está mudando, a maior parte dos cargos de chefia ainda são homens. Então esse é um problema que a gente precisa resolver. Agora eu quero falar um pouco da Apple. Ao longo desses 10 anos que eu estou na Apple, diversos casos vieram para mim. E primeiro eu preciso ser bem direto e honesto com vocês. Eu nunca tive outra tratativa, nunca, além de primeiro demissão. Teve gente que falou, Rodrigo, vamos conversar. Eu falei, eu posso até conversar, mas num caso desse, primeiro é demissão. E é importante que vocês saibam que essa é a nossa política. Se ela não está sendo aplicada ainda em toda a Apple, é porque isso ainda não está sendo feito da forma correta. E é por isso que a gente está com esse curso e com esse treinamento. E eu quero contar alguns casos para vocês que eu já vivenciei. Por exemplo, uma vez tinha um homem que
ele às vezes tinha algum transporte de trabalho que ele tinha que fazer com uma mulher e ele ficava passando a mão nos peitos dessa mulher. E demorou muito tempo para essa mulher ter coragem de relatar esse problema. E obviamente naquela época essa pessoa respondia direto a mim e ela foi demitida à justa causa. Teve um outro caso de um camarada que ele se sentia no direito, ficou sabendo de uma mulher que tinha uma tatuagem, e ele se sentia no direito de ir lá e pedir para a mulher que ela tinha que mostrar a tatuagem que estava num lugar íntimo. Imagine isso, absurdo. E aí você começa, normalmente o que acontece também, quando uma mulher tem a coragem de contar, aí várias outras aparecem, a gente vai ver que isso tinha uma recorrência. O que aconteceu? Demissão justa causa. Olha, gente, foram vários casos e eu vou contar mais um para vocês. Teve um caso também que eu fiquei sabendo de uma situação, chamei a pessoa para conversar e eu gosto de também ser transparente e falar qual era o problema. E eu disse para ele que entre as várias ações que ele estava tomando, uma delas é que ele comentava da bunda de uma mulher na frente dela e de outras pessoas. E essa pessoa, junto com outras, estava sentindo essa mulher muito constrangida. E sabe o que foi interessante que eu percebi? Isso já faz tempo, deve fazer uns bons anos, que ele demorou para entender, e se é que ele entendeu que aquilo era um problema. Ou seja, acho que primeiro a gente precisa entender que isso é um problema, mas mais do que isso. Vocês sabiam que é crime? A legislação, ela reconhece isso como um crime. Isso pode dar cadeia. E, gente, eu não estou aqui fazendo intimidação, ameaça, eu só estou relatando algo que talvez muitos ainda não saibam. Obviamente, provavelmente todo mundo sabe que se você matar alguém, a não ser que foi em legítima defesa, esses casos excepcionais, você vai ser preso. De repente, se você agredir alguém muito fortemente, você vai ser preso ou vai ter que ter uma ação contra você na justiça, vai ter problema. E talvez tem gente que não saiba ainda que esse tipo de coisa que eu estou relatando é, sim, já previsto como crime há muitos anos no Brasil, legalmente falando. Então, se isso é crime, o que a gente pode fazer? Primeiro, vamos lembrar o começo da conversa. Se você vê alguma coisa acontecendo, relata, avisa. Você não precisa estar fazendo ou recebendo um assédio para fazer isso. É o lance que eu falei da gente ter a coragem lá da conversa do futebol. Eu nem sei quem era aquela pessoa que ele estava falando, mas eu disse, camarada, isso aqui você não tá falando sério, isso aqui tá errado. Então, se você vê alguma coisa, você relata. Então, se você presencia um assédio, se você sabe que acontece, ou se você está sofrendo assédio, o que você pode fazer? Primeiro, em termos da Apple. Se você está sofrendo um assédio, ou se você presencia e sabe que está rolando esse tipo de assédio, de problema, na Apple, o que você pode e deve fazer, porque isso está previsto no nosso código de ética? É o seguinte, aí você entra em contato com o nosso Holoética, tem o 0800 e tem o e-mail. E aí como é que funciona isso? A gente tem um pequeno grupo muito sério, preparado e treinado que recebe essa denúncia. Isso não vaza desse grupo. A pessoa não vai saber que você denunciou e aí vai ter uma investigação e algo vai ser feito. Ainda assim, se você não se sente à vontade, mesmo com tudo que eu falei, que é uma coisa muito protegida e organizada, você pode fazer a denúncia anônima. É claro que essa denúncia anônima, ela dificulta a investigação, mas como a gente sabe que ainda tem muito medo e dificuldade, você sabe de um problema ou está sofrendo, denuncie. Mas na pior das hipóteses, se você ainda não se sente seguro, faça anônimo, mas pelo menos o faça. Além disso, independente da Apple, qualquer pessoa que sofre um abuso ou um assédio não só pode, como deve fazer um boletim de ocorrência numa delegacia. Isso é o que eu sugiro para qualquer pessoa, em qualquer contexto, em qualquer momento, na vida em sociedade e na empresa que a gente tem. Há anos eu ouço, e para mim é sempre um motivo de muita alegria, quando se fala da família Apple, quando se fala do calor humano na Apple, e que apesar ainda das nossas falhas e deficiências, a gente realmente busca e acredita no valor do ser humano. O ser humano não é uma simples
peça, uma máquina. Então, nesse sentido, é claro que o respeito ao ser humano, ao respeito ao sentimento de uma pessoa, ao corpo físico de uma pessoa, isso é muito importante. Então, não adianta só a gente falar em família Apple e apreciar, e deve-se apreciar o que a gente busca como empresa, mas a gente precisa cada um cuidar, cada um fazer a sua parte. Então, se a gente é realmente uma família, se a gente é uma empresa que valoriza o ser humano, cada um precisa fazer a sua parte. A empresa vê com muita importância esse tema, a empresa sempre trabalhou e vai continuar trabalhando em cima desse problema e desse tema para a gente resolver, para a gente evoluir, e a empresa está e vai continuar à disposição de cada um de vocês. Gente, eu espero de coração que nós, eu como representante do comitê nesse momento, tenha conseguido passar para vocês como funciona, como se dá, fortalecer um pouco a ideia de nos unirmos contra tudo que é crime dentro da nossa empresa. É muito bom fazer parte do comitê de diversidade e é muito bom falar com propriedade que esse comitê é um comitê sério, é um comitê que se importa com todos nós da Apple, sabe? E quando eu digo todos nós mesmos, estou falando como mulher preta, não é? E aí, é muito importante que todo mundo saiba que todas as pessoas do comitê, elas estão engajadas para que todas essas situações que deveriam já estar no passado, que continuam ocorrendo entre a gente, que elas se cessem, que diminuam, que as pessoas tenham consciência de tudo que fazem, que se responsabilizem pelos seus atos, que parem de culpabilizar o segundo ou o terceiro pela sua própria escolha, pela sua própria ação. E aí, pensando nisso, que fique claro que todos os temas trabalhados pelo nosso comitê, ele é estudado, ele é procurado, ele tem fontes, tudo, nada do que a gente fala vem do nosso eu acho. E aí, se você quiser saber mais, se você quiser se aprofundar sobre um determinado assunto, se você quiser fazer parte do comitê de diversidade, fique à vontade, procure algum membro do comitê, porque nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui, esse comitê, o objetivo dele é acolher e resolver essas situações e minimizar os estragos que todas essas situações trazem para dentro da gente, E aí nós estamos aqui à disposição, todas as pessoas do comitê. Então, para as denúncias, vocês usam lá todas as informações que o Rodrigo passou, que a gente sempre passa no final de cada treinamento sobre sobre o Disque Denúncia, mas quando se trata de aprendizado, de fortalecer, sabe? Às vezes você precisa só de um caminho, E a gente pode ajudar a proporcionar. Então eu espero que tenha sido proveitoso e espero que todas as pessoas consigam se sentir acolhidas aqui dentro da Apple. Se sentir acolhidas e acolher.